E aí galera do canal Giro de Notícias, beleza? Bom, meu nome é João Pedro e no ano passado eu faturei mais de R$1 milhão trabalhando 100% online. Pra você ter uma ideia, só no mês passado... Os problemas da nossa nação, sua cidade e no seu bairro, tratado com prioridade. Começa agora o nosso Giro pela Notícia. Obrigado por estar aqui. É com você, Alberto Silva. Olá meu Brasil, já estamos de volta aqui no canal Giro de Notícias para a gente conversar um pouco mais sobre as notícias que estão sendo vinculadas por aí. Eu estou aqui diante, inclusive, tem um pool de transmissão onde retrata todas as capas de jornais do Brasil. E hoje, nesta quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019, todas as capas, praticamente todas, não posso dizer todas, praticamente todas as capas das grandes mídias estão apenas divulgando que o filho do Bolsonaro cria crise no governo, que o filho do Bolsonaro desmente Bolsonaro, desmentindo por Bolsonaro. Bolsonaro diz que, sabe, a mídia tentando denegrir de todas as formas o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho aqui em mãos, depois eu posso até deixar o link para quem se interessar, as capas atualizadas diariamente de todos os jornais do Brasil. Então aqueles que se dizem, né? Olha lá, o valor da discórdia, deixa eu ver outra aqui, olha lá, Bolsonaro, não sei o que, sabe? Enfim, em vez de noticiar coisas boas do nosso Brasil, mas em contrapartida então, aqui neste canal Giro de Notícias, eu vou divulgar hoje a verdade sem pudor de Lula. Algo que foi escrito por um artista plástico que ninguém teve coragem de escrever nas mídias sociais. E por que que eu vou retratar deste assunto? Por que que eu vou falar desse texto que foi colocado aqui em evidência? Porque esse texto começa a ganhar força e desmascarar verdadeiramente Lula, colocar a cara de Lula, a máscara de Lula no chão. E isso é preciso contar na história do Brasil. Porque enquanto a mídia da esquerda tenta fazer isso, nós vamos desvendar, derrubar a máscara do ex-presidente. E se você tivesse a chance de começar um 2019 diferente, trabalhando com algo que realmente te dá prazer e sendo muito bem pago por isso? Você já pensou em montar o seu próprio negócio? O que eu vou te mostrar hoje vai te permitir ter um negócio com baixo investimento, alta lucratividade e uma demanda absurda. Você não tem ideia do tamanho desse mercado. Bom demais para ser verdade? Mas realmente é. E para te provar e para te mostrar em detalhes como que isso funciona, eu preparei uma websérie onde eu mostro exatamente como eu venho ajudando a mais de 300 pessoas no Brasil a montar um negócio exatamente nesse estilo. Nessa websérie você vai descobrir como você pode atender pequenas empresas aí na sua região e ter um faturamento incrível que você não acredita que pode fazer sozinho. Então, para a gente continuar essa conversa, basta você clicar em alguma área nessa tela aqui e eu te vejo lá dentro da websérie. Presidente que hoje está condenado e preso e ficará na cadeia por mais de 25 anos. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil. Mas a mídia, em compensação, quer tentar denegrir Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro tem sim a ajuda dos seus filhos e ninguém está ganhando a mais por isso, ninguém está empregado, ninguém está cometendo crime de nepotismo. Então eu acredito que ele tenha que ter esse apoio dos filhos sim. Não, acho que não ia, mas aí a mídia vem, mas enfim, eu não estou aqui para falar disso hoje. Porque senão a gente vai se enrolar no assunto aqui do presidente Jair Bolsonaro, que está bem, está no Palácio do Alvorada, está recebendo seus assessores, né? Enquanto muita gente fica torcendo para a desgraça alheia, eu prefiro desmascarar os petistas. E eu espero que você compartilhe, que você dê o seu like e me ajude a contar essa história aos demais aqui, onde eu pego o texto aqui do escritor, deixa eu ler o nome, deixa eu dar o crédito aqui devido, do escritor João César de Mello, que é um artista plástico formado em arquitetura. Eu prefiro ler toda essa mazela, esse escândalo do Brasil chamado Lula. Prefiro dizer e conto com você para a gente compartilhar isso daqui. O PT do Lula cresceu apontando os culpados pelos problemas brasileiros. Primeiro culpou José Sarney, depois Fernando Collor, depois Fernando Henrique Cardoso.
Por mais de 20 anos, Lula e sua trupe gritava que o presidente da República e seu partido tinham responsabilidade direta sobre tudo o que acontecia no Brasil. Foi assim que o Partido dos Trabalhadores conquistou o apoio da imprensa, de artistas, dos intelectuais, das representações estudantis, dos funcionários públicos, dos sindicatos e dos movimentos disso e daquilo. Com solução, o petista dizia que o Brasil precisava ser governado por pessoas abnegadas e comprometidas com o interesse dos mais pobres. Foi aonde Lula obteve o nome do pai dos pobres, né? Por acaso, essas pessoas eram eles mesmos. Com esse discurso, o PT chegou ao poder, do qual não queria nunca mais sair, quando isso montou uma base aliada do custo da Petrobras, BNDES, dos Correios, do BB, da Caixa Econômica Federal e 2/3 do dinheiro dos cofres públicos. Lula teve tudo para construir um país melhor, mais justo, fácil e seguro. Teve apoio de dentro e fora do Congresso. Contava naquela época, lá na sua primeira gestão, com aprovação popular na casa de 80%. Lula teve dinheiro público aos montantes, pegou aquela onda, né, que vinha dos países melhorando muito. A bolsa subindo, todo mundo ficando rico e você não começou a investir ainda? Então eu vou transformar você. O mundo inteiro melhorando. A arrecadação do governo federal duplicou em seu governo. Nenhum outro presidente teve condições tão boas para fazer o melhor e fazer o certo, melhorar o Brasil. Mas Lula não fez. Optou por chamar para junto de si todos os integrantes sujos da política nacional que ele tanto criticava, incluindo o PMDB. Lula abraçou Sarney, abraçou Renan Calheiros, abraçou Maluf e Collor. Repartiu a máquina pública entre PMDB e entre outros partidos aliados. Para financiar as suas campanhas eleitorais e seus militantes, o PT institucionalizou e expandiu a corrupção brasileira a níveis nunca vistos, segundo delatores da Lava Jato. Lula é o PT é Lula. Foi Lula quem escolheu Dilma para sucedê-lo. Uma analfabeta que de nada entendia de nada. Nem vereadora tinha sido antes. Foi um grande escândalo feito por Lula. Foi Lula que chamou Michel Temer para ser o vice dela. Programas de crédito subsidiado pelo BNDES, emissões de título da dívida, medidas provisórias, nomeações de diretores de estatais. E por aí afora Lula foi fazendo. Tudo isso depende da assinatura de um presidente da República. Lula não pode dizer aqui que não sabia de nada. Era o discurso fajuto que ele tinha. O esquema de Temer e a JBS foi iniciado e alimentado durante o governo Lula e Dilma. Lula e Dilma fizeram campanha para Sérgio Cabral e Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Lula e Dilma nunca manifestaram interesse em acabar com o foro privilegiado e nem com super salários e pensões que estão corroendo as contas públicas. Foram Lula e Dilma que entupiram o Estado com militantes e amigos deles. Depois de 13 anos do PT, os jovens pobres continuam saindo das escolas mal sabendo escrever os seus próprios nomes. Cerca de 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais e 30% dos brasileiros nunca leram um livro em sua vida. O PT recebeu um país com a taxa de evasão escolar de 7,6% e entregou com 16,5%. Quando Lula foi eleito, 9,5% dos jovens não trabalhava. Quando Dilma saiu, esse percentual estava em 25,8%. Depois de 13 anos de PT, metade dos domicílios... Turma, conheci um ar-condicionado top! Springer Midea Inverter. Até 74% de economia. É bom demais na conta. E na conta de luz. É super silencioso, não atrapalha a minha música. Dá para controlar no smartphone.
Assim não largo os meus fãs. E com a função EcoNoite, gasto menos de R$1 por uma noite de conforto. Esse Springer Midea Inverter foi feito pra mim. Bora fazer uma dupla! Springer Midea Inverter, a escolha do Teló. Eita, Springer Midea, tamo junto, hein? Sírios brasileiros continuavam sem acesso à rede de esgoto, 30% não tinha acesso à água tratada. Depois de 13 anos do PT, metade dos trabalhadores continuam ganhando menos de um salário mínimo por mês. 20 milhões de pessoas ganham menos de R$140. Quase 9 milhões de pessoas encontram na extrema pobreza, com renda abaixo de R$70. Onde é que está esse discurso do Lula e do PT que eles faziam e trabalhavam para o pobre? Não passava apenas de um marketing fajuto. Depois de 13 anos de PT, metade dos nordestinos dependem do Bolsa Família para viver. Depois de 13 anos do PT, mais de 60 mil pessoas são assassinadas por ano e a taxa de elucidação de homicídio chega a ser 4% no Pará. Outros 21 estados sequer sabem quantos homicídios são elucidados anualmente. Nunca antes na história deste Brasil os bancos lucraram tanto quanto no governo Lula e Dilma. Ambev, Ike Batista, suas empresas JBS, Lojas Riachuelo, OAS, Odebrecht e tantas outras empresas foram infiltradas e inflamadas com dinheiro do PT que roubaram do povo brasileiro. Roubou mais de 100 milhões de milhares de funcionários públicos. Segundo o Tribunal de Contas da União, 578 mil contratos de reforma agrária e mais de 1.100.000 cadastros do Bolsa Família estavam irregulares. Junto com outros partidos, o PT roubou 42 bilhões da Petrobras. É preciso repetir. Era o PT que ocupava a presidência da República. Era o PT que tinha o poder de decisão. Antes de ser afastada, Dilma cortou bilhões de reais de verbas de todas as áreas. Considerando que a esquerda acredita que uma pequena minoria da população enriquece às custas do pobre, a grande maioria, devemos concluir que o PT foi o maior vetor de desigualdade social da história deste país. Pesquisas publicadas pelo IPEA mostra que uma única parcela da população teve aumento de renda durante o segundo mandato de Dilma. Foi um dos super ricos, pessoas de renda acima de R$150 mil por mês. O restante da população teve redução de renda. Os bancos, por exemplo, lucraram durante o governo Lula 8 vezes mais do que o governo Fernando Henrique Cardoso. A intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro só esteve acontecendo porque durante 13 anos do PT ignorou a pauta, mantendo as fronteiras escancaradas para a entrada de armas compradas por criminosos e incentivando a delinquência. Durante o governo do PT, a criminalidade explodiu nas regiões mais pobres do Brasil, no Amazonas, no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins. O número de homicídio aumentou 100% Brasil. No Rio Grande do Norte, o aumento foi de 232%. Como se fosse pouca culpa, Lula e o PT ainda se dedicaram a atacar a Lava Jato, que beneficia dezenas de políticos corruptos, incluindo o tucano Aécio Neves. O PT tem culpa até no colapso econômico da Venezuela, uma ditadura socialista que foi financiada com empréstimo bilionário do BNDES. O Partido dos Trabalhadores não promoveu avanços sociais, nenhum avanço social. Os milhões de brasileiros tirados da pobreza são um golpe de marketing baseado na mudança de critérios de identificação de classes sociais, a partir do qual só pode ser considerado pobre cidadão com renda abaixo de R$291 por mês. Acima disso, eles consideram classe média. Resumindo, o PT promoveu apenas a corrupção
desperdício dos dinheiros de pagadores de impostos em larga escala, resultando na maior recessão história do país, afetando principalmente os mais pobres. Portanto, pode gritar, sim, toda a culpa do que aconteceu, do estado que chegou o Brasil, a culpa é do PT. Para finalizar, se você, depois de tudo isso que foi dito aqui, ainda defende Lula e seus criminosos, vá embora deste país. Você é o inimigo da pátria. Você não merece viver no Brasil. Isso é que o texto diz, e nós temos simplesmente que aplaudir o escritor João César de Mello, que diz tudo aquilo. Diz que o PT arrasou e acabou com o nosso Brasil. E quando ele fala aqui, para finalizar, se você depois de tudo isso ainda defende o Lula e seus crimes, vai embora deste Brasil, ele está falando com convicção, como um patriota amante da nossa bandeira. Brasil, não podemos dar crédito a não ser vir aqui divulgar as mazelas do PT. Isso nós temos que fazer. Enquanto outros estão aí querendo acabar com o presidente Jair Bolsonaro, nós temos que fazer o contrapeso e mostrar o outro lado da moeda, mostrar a verdade. Tudo isso que está dizendo aí, ó, que o Lula pegou o nosso Brasil e entregou na mão daqueles que queriam ganhar mais e mais e mais, e ainda ficaram com aquela velha história de que eles estavam fazendo algo para os pobres. Nunca fizeram. E vocês vão ver verdadeiramente agora o que é trabalhar para os menos favorecidos, porque é isso que o nosso presidente Jair Bolsonaro vai fazer. Eu tenho que dizer para você que tem uma empresa dando uma consultoria aqui no nosso canal. O link está na descrição, onde você pode acessar e você pode ter a possibilidade de arrecadar novamente o dinheiro que foi cobrado de forma indevida de suas contas através do governo Temer, Dilma e Lula. O link está na descrição. Preste atenção aqui nesse vídeo. Tem imposto sendo cobrado a mais na conta de luz. O governo está cobrando imposto de circulação de mercadorias e serviços de praticamente tudo. Agindo totalmente. Bem, por isso você está aqui no Giro de Notícias. Fique bem informado. Olha, Brasil, nós precisamos estar unidos cada vez mais, porque vocês estão vendo, eu falei aqui das principais capas de jornais do dia de hoje, desta quinta-feira 14, eles estão apenas denegrindo a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto isso, por quê? Porque é um sistema feito mesmo para isso. Acabou o dinheiro dos artistas, acabou o dinheiro da grande mídia, não tem mais. Jair Bolsonaro não vai tratar mais dessas pessoas. E o que eles vão fazer? Se der uma vírgula, eles vão fazer essa vírgula de um texto e denegrir o governo Jair Bolsonaro. E assim como outros canais, outras pessoas vão tentar fazer também. Nós temos que estar aqui firmes, sabe? Denunciando o outro lado, sempre mostrando o que sempre foi a esquerda. Porque aí você consegue fazer, né, um balanço e ver que realmente nós não erramos em eleger o presidente Jair Bolsonaro. Eu conto com a sua ajuda, com o seu apoio, para que possamos compartilhar e levar esse vídeo que traz essa denúncia completa em relação ao que o PT fez durante 13 anos em nosso país. 15, né? Porque Temer, como o texto mesmo disse, Temer também foi escolhido por Lula para ser o vice de Dilma e ainda tomaram um pé, né, no traseiro bem merecido. Enfim, Brasil, nós estaremos juntos aqui no canal Giro de Notícias. Participe, se inscreva no canal, seja bem-vindo. E a gente se encontra ainda hoje aqui com mais notícias. Um forte abraço para vocês, uma boa quinta-feira.